senhor falou sobre a preocupação com a família do senhor e o... A preocupação minha sempre foi, depois da facada, de forma bastante direcionada para a segurança minha e da minha família. Não estou nunca preocupado com a Polícia Federal. A Polícia Federal nunca investigou ninguém da minha família. Isso não existe no vídeo. Eu entreguei para exatamente evitar falarem que eu sumi com o vídeo porque não é comprometedor. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao seu podcast de política na CNN, o Horário de Brasília. A gente aqui conversa sobre tudo o que está acontecendo no país de uma maneira leve e descontraída, mas bem detalhada. Eu sou Daniela Lima e quem faz essa empreitada comigo é a grande Renata Agostini. Olá, Renata. Oi, Dani. Olá a todos. A gente bem que tem tentado ser mais descontraído, mas o Brasil não tem deixado muito, né? Mas a gente segue aqui firme na missão, Dani. O roteirista de Brasil tá empenhado no drama, né, Renata? Não, essa temporada tá horrível. Olha, temos que falar, amigos, a gente não vai durar a pílula. Ele tá querendo, de fato, mexer com os nossos corações. Bom, mas vamos aqui, Renata, porque não fugimos à luta, né? Não tem muito como não falar a respeito da novela, para ficar na nossa piada interna, eu, você e os nossos seguidores aqui, quem nos acompanha no podcast, a novela da disputa judicial travada entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Sérgio Moro. Tá assim, capítulo a capítulo, a coisa vai mudando. A gente não vai tratar muito aqui, vai tratar também, mas não vai ser nosso foco principal, o andamento desse processo, porque ele pode ter um desdobramento a qualquer momento. Estamos gravando aqui 11h28 da manhã de quinta-feira e o ministro Celso de Mello, que é o relator desse inquérito, que é o maestro desse tango aí que está sendo dançado entre o Bolsonaro e o Moro, pode decidir a qualquer minuto divulgar o já famoso vídeo de uma reunião ministerial que precedeu o pedido de demissão do Sérgio Moro e que é apontado por Moro como uma prova crucial para amparar a sua alegação de que o presidente Jair Bolsonaro queria intervir politicamente na Polícia Federal. Então, por isso, a gente vai tratar um pouco aqui sobre um outro ângulo, que é o aspecto político dessa disputa. Renata, apesar desse embate está mobilizando as atenções da imprensa, as atenções do judiciário e, claro, também as atenções do Congresso, não está tendo mobilização do mundo político em torno desse caso ainda, né? Vamos tentar entender um pouquinho o porquê? Vamos. Não, o Congresso tá zero emocionado. Quem acompanha o Horário de Brasília já sabe que a gente gravar esse podcast vem uma bomba aqui na capital, né? Por isso a gente vai aqui buscar uma outra forma de abordar esse tema, que é como a Dani já apresentou, nesse enredo que envolve as investigações em torno do que o ex-ministro Sérgio Moro disse ao deixar o governo. O vídeo da tal reunião ministerial pode mudar muita coisa. O que temos até o momento? Depoimento de Moro, depoimento de delegados da Polícia Federal, de ministros do governo Bolsonaro, mas nenhuma dessas falas teve o condão de mudar muito o curso dos fatos no sentido de apresentar ali uma evidência clara de crime cometida pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí entra o humor do Congresso, né, Dani? Os parlamentares não se disseram muito emocionados justamente por causa desse ponto. Não dá para dizer, até agora com segurança, que o presidente cometeu crime. E aí tem outros elementos, outras camadas que são da política mesmo propriamente dita. O presidente iniciou uma operação para se aproximar de partidos de centro. Essa operação está sendo bem sucedida até o momento. O presidente já entregou alguns cargos estratégicos para partidos como PP, PL, PSD, PRB, na verdade republicanos. E essa negociação acalmou esses partidos e já forma ali uma espécie de blindagem leve. Gosto do leve, bem frágil ainda nesse momento. Isso, uma blindagem bem leve, está evitando que o Planalto sofra derrotas acachapantes no Congresso, dando ali certo rumo, certa estratégia para o governo dentro da Câmara, especialmente, mas ainda não dá para dizer que o presidente formou uma base, até porque essa negociação ainda não foi concluída. Pois muito bem, isso por si só já criou ali uma espécie de novo, blindagem leve em torno desse tema. Some-se a isso o fato de que esses partidos, ao lado do principal partido de oposição, o PT, foram alvos da Operação Lava Jato.
e que a operação conduzida pelo então juiz Sérgio Moro causou danos bem pesados na imagem não só desses partidos, como também dos dirigentes desses partidos. Não só danos de imagem, muitos deles estão respondendo ações na justiça. O resumo, eu acho, nesse ponto, Dani, seria que para boa parte desses líderes do Centrão, #Moro que lute. Ninguém ali vai fazer força para ajudar ele a formar a narrativa dele contra o presidente. Perfeito, Renata, resumiu maravilhosamente bem. Moro que lute no Centrão e Moro que lute pro PT. Então, assim, nem a oposição está mobilizada para fazer disso uma pauta no Legislativo que desgaste o presidente. De novo, até este momento, porque como a Renata explicou muito bem, ainda não há o que a gente chama aí, né, no popular, batom na cueca, né? Há, sim, as versões apresentadas por cada um, mas o vídeo que poderia trazer essa prova aí, um elemento muito forte de corroboração das versões ou de Moro ou de Bolsonaro, ainda não veio à tona. Dani, vou trazer aqui, então, um comentário de um importante líder do Centrão pra gente ver um pouco como é que tá o humor deles nesse sentido. Olha, não é nem que vai ter que ter um batom na cueca, me disse um deles. Esse batom vai ter que estar por dentro. Uma evidência muito... Vai ter que ser ali grave do que o presidente fez. Renata, hoje tá incontrolável. Mas é o que eles dizem, não são as minhas palavras. Eu só não posso dizer o nome do santo porque a conversa foi em off. Mas é isso que eles estão dizendo. Vai ter que ser uma coisa que os empurre a se posicionar. Não é o que temos no momento. E para as pessoas entenderem, né, quando a gente está falando dessa base frágil, qual é a motivação desses partidos? Eles se dispuseram, sim, a conversar com o presidente Jair Bolsonaro. O próprio presidente inaugurou essa nova fase ao chamar líderes e presidentes desses partidos, de uma série de partidos no Palácio do Planalto, e depois colocou a sua máquina para negociar e para começar a liberação dos cargos. Mas é sempre importante a gente pontuar que essa é uma relação pontuada pela desconfiança mútua. O presidente não confia nesses líderes de partido e esses líderes de partidos não confiam no presidente. Portanto, eles estão sempre ali medindo até onde vai, se o presidente vai entregar tudo o que prometeu. E eu acho que tem um elemento, né, Dani? A depender do que emergir desses depoimentos, dessas investigações, essa conta pode ficar mais cara, né? Esse apoio do Centrão não é hoje e não será incondicional ao longo do tempo. É isso, Renata. É importante a gente ter em mente que logo após esse vídeo, do qual a gente está falando bastante aqui no Horário de Brasília e também o noticiário está falando bastante dele, foi exibido nesta semana para os representantes legais do Sérgio Moro, o próprio Sérgio Moro, os representantes legais de Jair Bolsonaro e o time da Procuradoria-Geral da República. Que time é esse? Que órgão é esse? É o órgão do Ministério Público Federal que está conduzindo essa investigação. Então, vamos chamá-los aqui de investigadores, porque assim fica muito fácil identificar quem é quem. Quando esse vídeo foi exibido, logo começou, assim que termina essa sessão de cinema, digamos assim, policial, várias versões, várias indicações do que foi exibido ali começam a surgir na imprensa. Muitas delas dando conta de que, sim, o presidente Jair Bolsonaro mencionava sua família ao falar sobre mudanças na segurança do Rio de Janeiro. Pessoas próximas ao ministro Sérgio Moro dizem que essa menção aparece num contexto em que fica muito claro que Bolsonaro está se referindo a Moro e à Polícia Federal. E é aí que, como a Renata antecipou aqui na CNN, a gente já falou no Horário de Brasília, que Bolsonaro diz que sim, vai intervir em qualquer ministério e que pode demitir sim qualquer ministro, inclusive Moro. Isso estaria registrado nesse vídeo e a Renata já tinha essa apuração. Parabéns, friend. Exato, Dani. Agora, nesse ponto, é interessante uma passagem do depoimento do general Augusto Heleno, que é um dos 3 ministros militares que depuseram no curso dessas investigações nessa semana, em que, para as pessoas entenderem, no depoimento, ali ele é acompanhado, né, pelos delegados da Polícia Federal, que conduz essa investigação, também por procuradores, né, integrantes da Procuradoria-Geral da República, e pelas partes. Quais são essas partes? A Advocacia Geral da União, que defende o presidente Jair
Bolsonaro, neste caso, e a defesa do ex-ministro Sérgio Moro. E nesses depoimentos, em determinado momento, essas partes podem fazer perguntas aos depoentes. Bem, no depoimento do general Augusto Heleno, quando a Procuradoria-Geral da República vai fazer perguntas a ele, há uma passagem ali que deixa transparecer o entendimento dos procuradores que assistiram ao vídeo. Lembrando, a gente ainda não viu, a gente não pode dar a nossa interpretação. O que temos até o momento são relatos de quem assistiu nesse cineminha aí que a Dani contou, que rememorou pra gente. Todo mundo foi reunido numa sala aqui em Brasília, no Instituto Nacional de Criminalística, e o vídeo foi passado para todos ao mesmo tempo. Bem, a Procuradoria-Geral da República, neste trecho do depoimento do general Augusto Heleno, pergunta para ele sobre a menção no vídeo à segurança de familiares e amigos e fala em Superintendência do Rio de Janeiro. É um trecho muito curto, mas ali ele nos dá a ideia de que, no entendimento pelo menos de uma parte desses investigadores, o contexto indica sim para mudanças na Superintendência do Rio. Essa palavra exata está lá? Superintendência do Rio de Janeiro? O presidente diz que não, que ele nunca usou essa palavra, nem a palavra Polícia Federal. Não existe no vídeo todo a palavra Polícia Federal e nem Superintendência. Tudo vai depender do, como disse a Dani, contexto em que a mensagem do presidente estava posta. O que não parece haver, neste momento, divergência, é que foi uma passagem ali na reunião ministerial muito tensa, em que Bolsonaro cobrou dos seus ministros não só uma defesa maior do governo, mas sim falou que poderia, né, fazer mexidas ali no seu ministério. Ele estava irado pelos relatos que temos até o momento, né, Dani? O que o presidente deixou muito claro é que quer alinhamento. Essa é uma palavra que ele usa, inclusive, de público. Ele quer ministros alinhados a ele. Todos os ministros, todos, vocês têm que estar afinados comigo. Todos os ministros têm indicações políticas minhas, tá certo? E quando eu converso com os ministros, eu quero eficácia na ponta da linha. Esse caso não é eu gostar ou não do ministro Tais, tá? É o que está acontecendo. Nós estamos tendo aí centenas de mortes por dia. Ou seja, crítica ao governo, a políticas do presidente Jair Bolsonaro, aparentemente não vai ser tolerada. Uma coisa que me chamou muito a atenção é que assim que os depoimentos começam a vazar e as versões a respeito do que se viu no vídeo começam a ser publicadas na imprensa, confirmando informações que já estavam circulando, o presidente Jair Bolsonaro se apressa em ele próprio sair do Palácio do Planalto, ir até a rampa do Palácio do Planalto, em Brasília, falar com a imprensa de maneira improvisada para rebater o que estava circulando até então, para dizer exatamente isso que a Renata lembrou aí, que não cita a palavra superintendência nem Polícia Federal e que não temia, digamos assim, o conteúdo do vídeo. E por que é que não temia? A gente também contou aqui na CNN. O presidente Jair Bolsonaro selecionou um pedaço ali da sua equipe para fazer um pente fino nesse vídeo antes de entregar para o Supremo. A gente, cara pálida, quem contou foi Daniela Lima. Atenção, ela tá hoje, acordou toda humilde. Não, quem contou foi Daniela Lima mesmo. Conta, Dani. É isso. Fez uma varredura nesse vídeo, junto com alguns de seus auxiliares, que são ali especialistas, digamos assim, no direito. Então, o André Mendonça, novo ministro da Justiça, Jorge Oliveira, secretário-geral da Presidência da República. Esse pessoal fez ali um pente fino nesse vídeo para detectar possíveis fragilidades e, inclusive, já traçar ali um roteiro de defesa. Então, quando esse vídeo é entregue ao Supremo Tribunal Federal, ele já foi analisado pelos aliados do presidente e o governo já traçou uma estratégia ali para poder explicar o que é que está nesse vídeo. E como é que a gente chega nesse ponto de que tem uma estratégia? E aí a Renata vai poder contar direitinho, porque ela pegou todos os depoimentos. Aparece de maneira muito clara um alinhamento de versões nos depoimentos dos generais e uma mudança no que o presidente vinha falando a respeito da discussão que teve com o Moro. Bolsonaro, assim que Moro pede demissão, faz um pronunciamento. Foi gravado, transmitido ao vivo. Nesse pronunciamento, ele diz que cobrava, sim, mudanças na Polícia Federal e pergunta qual é o problema de ele querer ter alguém com quem ele pudesse falar, com quem ele pudesse ter afinidade. Ele diz, eu falo com o comando da Marinha, falo com o comando da Aeronáutica, falo com o comando do Exército, por que não posso falar com o comando da Polícia Federal? E ali o presidente também externa uma série de receios, rancores que tinha de atuações da PF
que ele julgou inadequadas, em especial a investigação, na verdade são duas, as investigações sobre a tentativa de assassinato que ele sofreu quando ainda era candidato ali pelo Adélio. Depois que a história do vídeo vem à tona, o vídeo é apresentado e começa-se a se falar que há uma menção do presidente no esteio de cobranças a Sérgio Moro, a sua família, num contexto de proteção à família, Bolsonaro sai e fala, não, eu estava falando ali da segurança pessoal. Em nenhum momento eu mencionei a Polícia Federal. Há, portanto, um redirecionamento de narrativa e um redirecionamento de estratégia de defesa. Muito bem lembrado e pontuado, Dani. Aqui eu acho que cabe uma explicação, essa que a gente gosta tanto de trazer para quem nos acompanha, de um problema nessa narrativa. A segurança pessoal do presidente não é feita pela Polícia Federal. Quem cuida, quem responde pela segurança do presidente e de seus familiares é o Gabinete de Segurança Institucional, que é comandado pelo general Augusto Heleno. De novo, estamos sempre aqui dependendo de ver o contexto todo em que essa fala foi dita. Mas quando o presidente diz que ele estava, na verdade, falando de uma preocupação apenas e tão somente com a segurança pessoal, isso levaria a crer que essa cobrança foi feita para o general Augusto Heleno, que é, vamos lembrar, muito próximo ao presidente Jair Bolsonaro. Essa narrativa é até reforçada especialmente no depoimento do general Ramos, outro general militar muito próximo ao presidente Jair Bolsonaro. Ele faz ali uma descrição, digamos, mais pormenorizada dessa reunião e chega a dizer que no momento em que Bolsonaro estava fazendo essa cobrança, dizendo que poderia trocar peças para se certificar de que não haveria falhas em sua segurança e não na Polícia Federal, ele olharia para Augusto Heleno e que esse momento ali do presidente teria dado uma impressão errada aos ministros, incluindo ao próprio Sérgio Moro. Agora, vamos lembrar, no depoimento de Heleno, perguntam a Heleno se o presidente não sabe disso, que quem cuida não é a Polícia Federal, mas sim a sua própria pasta. Heleno sai pela tangente, dá uma resposta mais genérica, de que o presidente tinha um entendimento de que sua segurança era feita de uma forma mais geral. Bem, ali há um ponto que não fecha muito bem. É muito difícil, né, Dani, a gente imaginar que o presidente não sabe quem cuida da sua segurança pessoal. Inclusive, não dá para dizer que não sabia, porque o homem que coordenou ali, participou da segurança do presidente Jair Bolsonaro ainda em 2018, Alexandre Ramagem, foi escolhido por Bolsonaro para ocupar a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, que está vinculada ao GSI do general Heleno. Então, o presidente conhece bem como estão dispostas essas posições. Renata, para a gente finalizar aqui, não tem como não dizer que toda essa confusão está acontecendo no meio da pandemia, que escalou muito no Brasil. A gente está aí há alguns dias com um índice de confirmação de mortes diário muito semelhante a países que sofreram verdadeiros estragos por conta da Covid-19, como a Itália. O Brasil chegou a registrar a confirmação de mais de 800 mortes em 24 horas e estamos nesse patamar aí, 700, 800 mortes. Números preocupantes e com o ministro da Saúde ainda patinando um pouco na estratégia, no rumo que quer dar, né, na pasta para o combate à doença, né? Um pouco porque você acordou humilde e bondosa, né? O ministro da Saúde, Nelson Teich, foi surpreendido no meio da sua fala, da sua coletiva, com a decisão do chefe dele, do presidente Jair Bolsonaro, de incluir mais categorias profissionais naquela lista de serviços essenciais que podem exercer suas atividades durante a pandemia. Nelson Teich nem sabia, perguntou do que se tratava, não foi consultado, não foi ouvido. Tratar isso como essencial é um passo inicial, que foi uma decisão do presidente, que ele decidiu isso aí. Isso aí saiu hoje, isso. Ele acabou de falar com o Alvorada. Falou agora. Decisão de? Quem é manicure, academia. Academia, salão de beleza, barbearia. Barbearia. Não, isso aí não é... Acho que isso... Não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. A
aqui, Dani, me parece que o presidente Jair Bolsonaro, como menosprezou os efeitos dessa doença desde o início, né? E agora adotou uma postura de que a culpa é dos governadores, porque as medidas, e dos prefeitos, né? Porque as medidas que estão sendo tomadas para o enfrentamento estão sendo lideradas por eles, ele se exime de apresentar uma alternativa. Essa é uma posição muito confortável. Essa alternativa teria de vir de Nelson Teich, ou seja, bem, o STF, o Supremo Tribunal Federal, garantiu aos governadores e aos prefeitos o direito de liderar as medidas que serão tomadas. Então, o presidente Jair Bolsonaro não pode impor a eles, por exemplo, o fim das medidas de isolamento social. Mas isso não impede o governo federal de apresentar um plano detalhado, uma alternativa sobre como enfrentar o problema. Se a gente for olhar, por exemplo, para a Europa, a União Europeia fez isso, divulgou diretrizes, planos e marcas para os governos se guiarem. Por exemplo, olha, se você alcançar o número tanto de doentes, você toma tal medida, né? Se o seu sistema de saúde tiver congestionado ou o número de leitos atingir tal ponto, você toma, então, determinada medida de liberação ou de enrijecimento das medidas. Isso, no momento, nós não temos pelo governo federal. A gente não tem na mesa uma clareza do que o presidente Jair Bolsonaro e o seu ministro acham que deveria ser a postura do país como um todo, dos estados, diante desse aumento agressivo do número de casos no Brasil. E a gente não sabe ainda onde vai parar esse número, né, Dani? Não sabe, e aí eu quero trazer um outro tema para você finalizar aí o show de informação hoje aqui no Horário de Brasília, que é a economia. O presidente está focando muito seu discurso no meio da pandemia, né, do coronavírus, do arraso que o coronavírus promoveu nas economias, não é só do Brasil, né, do mundo. Os Estados Unidos bateu recorde de desempregados. Europa também está tendo retração pesada. Quando a gente fala retração, não é que o país deixou de crescer, a região deixou de crescer, é que a economia encolheu, o país ficou mais pobre. Isso aconteceu em nações que são ultra desenvolvidas e que têm balizas, né, econômicas muito mais firmes do que as nossas, porque nós já estávamos saindo de uma crise e já tínhamos 11 milhões de desempregados. Pois bem, o presidente está colocando essa conta da economia no colo dos governadores. O governo formulou aí, né, Renato, um plano de socorro aos estados e municípios, ou seja, injeção de dinheiro, perdão de dívida, adiamento de pagamento, para tentar ajudar os estados a equalizarem o caixa no meio da pandemia, que está também desviando muitos recursos para a saúde, né? E quando eu uso aqui desviando, queridos, não estou falando de roubo, embora sim tenha. Inclusive, nesta quinta-feira, prenderam um auxiliar do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, porque estava superfaturando, mexendo em contrato de saúde no meio da pandemia. O que, honestamente, me dá vontade de falar até palavrão, porque com tanta gente morrendo, o Rio de Janeiro colapsado, as pessoas ainda encontrarem tempo e terem cabeça, falta de juízo, de humanidade para fazer um negócio desse. Enfim, voltando, esse plano de socorro previa ali, né, Renata, contrapartidas, entre elas o congelamento de salários de servidores públicos para garantir que não ia ter aumento de despesa. Ok. A base do governo lidera um movimento, o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, proximíssimo de Bolsonaro, lidera um movimento para eximir algumas categorias que são caras ao presidente dessa trava nos salários. O presidente diz, depois da repercussão, porque Paulo Guedes fica #muito chateado, que vai vetar, ou seja, tirar essa isenção a algumas categorias do projeto. Pois muito bem, o que faz Jair Bolsonaro? Espera uma série de polícias terem autorização para receberem um reajuste já agora, né? Para depois fazer o veto. Renata, em que pé está a situação com o Paulo Guedes? Você falou #chateado, a expressão que um auxiliar usou é que ele estava cuspindo fogo quando isso aconteceu. E Major Vitor Hugo, logo no dia seguinte, né, da primeira derrota do governo ali na Câmara, porque esse projeto primeiro foi votado na Câmara, depois voltou para o Senado, corre para dizer que teve autorização direta do presidente para tomar tal decisão e impor essa derrota ao plano de Paulo Guedes, o que piorou bastante a situação. Guedes, então, recorreu ao presidente e descolou ali dele um compromisso público de que ele vetaria, portanto, ele tiraria várias categorias, como professores, policiais federais e outras tantas que foram incluídas pelo Congresso, das exceções ao congelamento. O que o Congresso fez trocando em miúdos? Olha, tem congelamento sim, como o Guedes quer, mas tem aqui um monte de
gente que não vai entrar nessa regra e, portanto, vai poder sim ter aumento de salário. O problema é que essa listinha de exceções ficou tão grande que quase acabou com o plano. O Guedes queria, entre aspas, economizar, ou seja, evitar um aumento de cerca de 130 bilhões em gastos de governos estaduais, de prefeituras e também da União com salários, e no final, depois de tantas exceções, saiu com uma continha ali de 30 a 40 bi só, que o fez ficar cuspindo fogo. O ponto é, Bolsonaro se comprometeu com Guedes e falou publicamente que vai vetar. Isso aconteceu até o momento? Ainda não. A equipe econômica segue em compasso de espera para que essa decisão seja sacramentada, e a cereja do bolo foi essa. Hoje é quinta-feira, que a gente sempre grava o nosso podcast. Na quarta-feira, houve um movimento do próprio governo para mexer no orçamento federal, permitindo que policiais e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal receba reajuste. Qual é o contexto dessa história? Bolsonaro havia prometido ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, no final do ano passado, que daria este aumento. Acabou recuando, porque foi alertado pela sua equipe econômica que se ele tomasse essa iniciativa por conta própria, por meio de uma medida provisória, que é quando o executivo vai e divulga uma regra que começa a valer imediatamente e só depois é apreciada pelo Congresso, o presidente, se fizesse isso por conta própria, poderia infringir a lei de responsabilidade fiscal, porque não havia espaço no orçamento para aquele aumento de gasto. O que o governo fez, então, ontem, quarta-feira, com ali a iniciativa do líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, propôs uma modificação no orçamento, abrindo espaço para esse reajuste. E por que a gente está falando do Distrito Federal? É importante as pessoas entenderem. Porque no caso do Distrito Federal, quem paga a manutenção, os salários dos policiais, do Corpo de Bombeiros, também dos professores e profissionais de saúde, são os pagadores de impostos de todo o país, porque esse dinheiro sai de um fundo constitucional, que foi criado em 2002, passou a funcionar em 2003, e que custeia esses gastos no DF. Portanto, é preciso mexer no orçamento federal, e Ibanez, para conseguir agradar aqui os seus policiais, precisa que Bolsonaro jogue com ele. E por enquanto estamos assim, Dani, à espera do veto e com mensagens cada vez menos disfarçadas do Palácio do Planalto de que esse compromisso com rigor nas contas públicas não é bem assim. E o dólar bateu R$ 5,94 nesta quinta-feira. Não sei como é que vai fechar o dia, mas está sendo negociado nas alturas. Renata Agostini vai trazer pra gente qualquer atualização que houver, movimento importante de Celso de Mello. Nós vamos nos desdobrar aqui para trazer, porque a gente não quer que você seja pego de surpresa por nada. Quando tiver a medida, você tem que estar bem informado para acompanhá-la. Caríssima, um prazer participar de novo da gravação desse podcast com você. Excelente trabalho no dia de hoje. Não vai faltar assunto, né, Renata? Não faltará. Não morremos nunca de tédio. O roteirista não nos deixa quieto. Eu acho que ele tá entrando em certo desespero. Ele está tirando coisas assim do fundo da cartola, Daniela. Não sei o que será de nós. Ai, meu Deus. Quem matou o Det Reutemann? Renata, prazer. A gente se vê na próxima quinta-feira. Esse aqui é o Horário de Brasília, o seu podcast de política da CNN. Um abraço. Um beijo para todos os nossos ouvintes. Até a próxima quinta. Tchau!